Olá, Beatriz. Muito obrigada pela sua disponibilidade em participar do nosso projeto de investigação Mem News, um projeto sobre história oral que visa resgatar as memórias da recepção e consumo de notícias dos cidadãos portugueses. Para iniciar a nossa entrevista, queria que falasse um pouquinho de si, o seu nome completo, onde nasceu, a sua idade e nível de escolaridade. Meu nome é Beatriz Campos Silva, tenho 19 anos, nasci em Matosinhos, sou residente também de Matosinhos. Estou no primeiro ano de Ciências da Comunicação, aqui da faculdade. Pronto, no caso, queria que contasse um pouco sobre o contexto familiar em que vive, assim, como cresceu, a profissão dos seus pais, com quem vive, a idade, ainda mora com seus pais e como tem irmãos, como é? Eu cresci com a minha avó, depois fui morar com os meus pais, depois os meus pais foram para a Suíça porque receberam uma proposta de trabalho, o meu pai a fazer as estradas e a minha mãe numa agência de limpeza. Agora, neste momento, vivo com a minha avó e com a minha tia e com a minha irmã. Tenho mais duas irmãs, mas são de mães separadas e nós não temos assim muito contacto. Tá. E lembra-se, assim, como descreveria o ambiente social, econômico, cultural, assim, na tua casa? Assim, como considera a sua família de classe média, baixa, alta? Acho que é média. Classe média. E, assim, teve acesso à escola, informações, assim, como foi a parte cultural da sua casa, em termos de acesso cultural? Assim, a minha avó só foi até ao 4º ano, porque naquele tempo não tinha, assim, muitas possibilidades de estudar, as pessoas iam logo trabalhar. A minha mãe só foi até ao 9º ano, porque engravidou de mim, e o meu pai fez o 12º ano. Certo. E como foi o seu percurso escolar? Estudou sempre em Matosinhos? Como foi? Isto agora é a parte mais engraçada. Então, o meu coisa escolar estudei numa escola barrenha, que é em Matosinhos, depois passei para a escola secundária, que também era perto, e, entretanto fui estudar para o Bolhão teatro. E fiz o meu secundário no Balé Teatro, escola profissional. Depois fiquei um ano em Direito, eu me arrependi bastante, porque não era muito a minha praia, e depois encontrei a Fernando Pessoa e cá estou. E por que decidiu escolher as Ciências da Comunicação? Porque sempre tive uma veia muito artista, desde pequenina, daí também ter escolhido o teatro no secundário, só que depois aconteceram umas coisas e comecei a perceber que não havia tanta empregabilidade em teatro e por isso fui para Direito. Ao chegar a Direito percebi que era muito teórico e eu gosto de uma coisa muito mais prática e quando vi a possibilidade de trocar de faculdade e vir para a Fernando Pessoa, que já era a minha primeira opção há muito tempo, mas os meus pais conseguiram fazer uma lavagem cerebral e por isso escolhi Ciências da Comunicação por ter muito mais a ver com as câmaras, com a escrita, para escrever para notícia. Acho que essa é muito mais a minha praia. Gosta mais de um trabalho dinâmico, que tem a ver com Sim. a área da comunicação. Colegas, falar, sou uma pessoa muito mais comunicativa. E pretende seguir, já sabe o que quer seguir? Se quer entrar no jornalismo, parte de publicidade? Gosto muito mais da parte de jornalismo do que marketing, mas estou muito a pensar em rádio. O rádio é o que me chama muito mais a atenção. Então gosta de rádio. E lembra-se se na tua casa as pessoas com quem convivia, a tua família se interessava pelas notícias, se era um hábito assistirem telejornais, televisão? Era um hábito. Nós temos uma regra que é 8 horas na mesa. Se não tiverem 8 horas na mesa, não há jantar para ninguém. Ao jantar, éramos acompanhados com a SIC Notícias. Então assistiam sempre assim a hora do jantar, então, o telejornal. Sim. SIC? Sim. Mais a SIC mais que a SIC. assistem. Então, seu primeiro contato com as notícias foi através da televisão, Sim. por meio da televisão mesmo, sempre acompanhou em casa. E haviam outros meios que a sua família utilizava, como comprar jornais, revistas? Eu lembro-me de irmos a um cafezinho perto de casa e acho que sim, por aí as pessoas, a minha mãe, tanto a minha avó, tinham um costume de abrir, ver os anúncios das casas, ver o que é que o presidente tinha dito. Agora já não há muito disso.
Então, assim, na tua casa ninguém assina jornal. Já Não. chegou a assinar alguma vez ou não? Não. Não, sempre ia Sempre foi quando no tinha café, disponível, lia. sim. Sim, pegava, assim... E costumavam comentar as notícias em casa, assim, quando era alguma coisa interessante, costumavam comentar? Assim de que me lembro, não. Acho que era mais uma vista de olhos rápida para estar dentro do assunto, mas depois não era muito comentado. E os meios, assim, desde que era jovem, que era pequenina, era mais a televisão, tinha os... Lembra-se de ouvir rádio, quando também... Ouvia muita rádio com a minha avó. Passava a música, nós dançávamos e depois, evidentemente, aconteciam as notícias. E lembra-se qual emissora que ouvia, algum programa? Acho que era a primeira que vinha. O que estava a passar, assim, Sim, não o que tinha um estava a programa? passar nós ouvíamos. E não lembra, assim, de nenhuma emissora que te vem à memória agora, um apresentador, um jornalista, assim, locutor de rádio? Agora assim não me vem ninguém à cabeça. Não... Houve algum momento, assim, que começou a se interessar mais pelas notícias? Falou, não, a partir de agora eu preciso me informar mais, eu vou começar a acompanhar, ou... Acho que foi a partir que entrei na faculdade e os mesmo? professores começaram, vocês têm que estar atentos, porque senão... E nós, pronto. Mas quando entrou, então, Para a faculdade. começou a fazer comunicação. Sim. E poderia descrever, assim, como é a sua rotina para se manter informado? Por exemplo, você escuta algum podcast no carro, ou programas de rádio, ou só internet? Como é feito isso, assim? Acho que é muito mais à base da internet. Os podcasts eu ouço, mas não tem nada a ver com notícias. Eu acho que mais rápido de acessar às notícias é sem dúvida o TikTok, porque aquilo também está de uma forma estratégica para chamar a atenção, são vídeos curtos e agora também dá para acelerar e acaba por me prender mais. No entanto, se eu desconfiar, porque eu sou muito desconfiada, eu vou à internet e começo a pesquisar e acabo por chegar aos sites, por exemplo, ir ao Expresso, ir ao Diário de Notícias, fazer a comparação. Então tem redes sociais, certo? Sim. Quais redes sociais que tem? Tenho Instagram e TikTok. E costuma seguir algum, assim, por exemplo, a SIC, RTP, nesses meios, ou não? Vai acompanhando o que tem no feed? Sigo o RTP porque um professor meu de teatro faz as séries dele por lá e eu acompanhava. E recebe algum boletim, newsletters no seu e-mail sobre notícias, algo assim? Assina alguma coisa? Recebi agora da Cecília Malheiro no Substack. Então, mas assina algum, por exemplo, tem algum plano pago, alguma coisa de notícias? Não. Só vê mesmo pelas redes sociais. Sim. E assim, lembra-se, falou da televisão que acompanhava com a sua família. Mas você lembra de alguma coisa assim que te marcou, que você começou a ver notícias? Qual foi o meio mais assim que... Quando começou a internet, começou a sair da TV para a internet, lembra-se o que você começou a ver? Ia ao Google ou sempre foi nas redes sociais? Eu acho que foi a parte do crime na televisão, as taxas do crime, a criminalidade aqui em Portugal. Isso começou a chamar mais atenção quando comecei a crescer, porque quando era mais nova eu sabia que aquilo dava e era mais barulho de fundo. Depois, quando fui começar a crescer e perceber imigração, política, fui começando a prestar mais atenção à televisão e depois, claro, aquilo tem um algoritmo, os telefones estão sempre a ouvir e começou-me a aparecer mais vezes no TikTok e eu comecei a pesquisar mais. E costuma assistir na televisão, por exemplo, falou da SIC, mas já costuma assistir CMTV também, CNN, assim, para ver... Quando está em casa fazendo alguma coisa, costuma colocar ou escuta mais música e... Mais música. Mais música, né? Pronto. E disse que não se lembra se comentava notícia com os familiares, né? E, assim, lê alguma revista, jornal, alguma coisa na biblioteca, aqui quando tem alguma coisa... Mas costuma ir consultar alguma coisa quando é para fazer um trabalho necessário, alguma coisa? Aqui na biblioteca, não? Não.
É tudo pela internet. É tudo pela internet. Então, o seu consumo de notícias está basicamente mais nas redes sociais. Costuma ver os shorts, vídeos, né? Sim. No caso, que são tipo resumos, não é? Ali um apanhado de notícias ou algum comentário. Tem algum influencer que segue, que gosta, assim, que se lembra? Assim, no meio desse ramo, não. A parte de notícias, jornalismo, não. É outros influenciadores para outras coisas. Sim. Mas acredita que esses influencers que falam sobre jornalismo, sobre notícias, que não são jornalistas, são confiáveis? Pergunta polémica é essa. Eu acho que há muita gente que vai para as redes sociais e falam e não falam nada. E muitas das vezes, não acredito, é por isso que faço muito o cruzamento de informações. Tenho uma moça, que é a Andressa, qualquer coisa, que ela é do TikTok, e o conteúdo dela é trazer coisas que acontecem no Brasil. Mas ela critica muito mais os outros influenciadores e cria notícias à base disso do que propriamente notícias que acontecem na atualidade no Brasil. E eu fico um bocadinho aquém. E quando costuma receber notícias assim, por exemplo, pelo WhatsApp, alguém te manda alguma notícia ou costuma ler notícias no feed de algum amigo, assim, costuma... O meu pai às vezes manda-me coisas pelo WhatsApp. Por exemplo, a última coisa que ele mandou foi da guerra da Ucrânia, a dizer assim, estás a ver, eu disse que ia explodir e agora ele está a fazer acordos com o Trump. O meu pai tem assim umas ideias. E quando está assim no feed lá das redes sociais e vê alguma notícia, costuma acreditar e clicar ali ou prefere ir diretamente no site do meio de comunicação? Assim, eu primeiro leio, vejo qual é a fonte e depois, se o assunto me interessar, eu acabo por procurar. Se não, é só faz o scroll e siga a vida. Mas tem consciência das fake news, sabe? Que Sim. a desinformação existe e consegue às vezes identificar, já identificou algumas, assim, de olhar assim e falar, não, pelo título tá um bocado estranho. Se o título for absurdo, uma pessoa fica... Aí costuma ir ao Google e pesquisar. E pesquisar para ver se... E já cedeu o polígrafo público, assim, para ver esse tipo de desinformação? Checagem dos fatos que eles fazem? O público, eu acho que sim. Já tem feito. E assiste algum programa, assim, específico de televisão, de notícias, sem ser o da SIC, né? Que falou que assiste ainda o telejornal? Sim, está dado fome. Mas assiste na RTP alguma coisa, outras emissoras? Não tem nenhum programa específico. E se lembra, assim, de alguma notícia, por exemplo, falou agora do Iraque, da guerra do Iraque, que seu pai enviou, mas, assim, tem alguma notícia que te marcou, que vocês, assim, receberam e teve o interesse de pesquisar mais a fundo, de ver algo, por exemplo, morte de alguém, alguma notícia? Eu acho que sim. A que mais me chocou foi claramente a morte de um ator, que foi o Matthew Perry, que é o que faz Friends. Como eu tenho um afeto pela série, acabei por ficar... Essa notícia bateu muito mais forte. E então fui pesquisar, claramente. E era verdade. Porque foi, assim, ao primeiro momento tem aquele impacto e pensa, sim, bom, deixa eu ver, porque acontece muito fake news, né? Muita desinformação sobre notícias assim, sensacionalistas. E acredita que o seu consumo de notícias, ele mudou, assim, ao longo dos anos? Ou vem mudando? Sim, eu, quando era criança não me apercebia muito do que é que estava a acontecer. Depois, quando senti uma paixão mais pela criminalidade e de ver casos criminais também, isso acabou por também abrir aqui o apetite pela notícia. Depois entrei em Direito, também tinha que estar atenta às coisas, e depois quando entrei aqui foi quando finalmente, do tipo, Beatriz, tens que abrir porque tens que abrir os horizontes e tens que ir atrás e tens que pesquisar, tens que ser desconfiada. Então acho que agora vou começar a consumir muito mais do que já consumia. Sim, porque ao tempo... E consegue se lembrar dessas mudanças assim em termos de formatos? Assim, olha, eu me interessava mais por um tipo de leitura e agora outros, né? No caso agora vê mais os vídeos, mas antes lia mais? Antes eu procurava realmente os artigos e ia lendo. Agora a minha atenção... E vai ao YouTube também? Sim.
para ver as notícias e tudo. E, então não compra, né, jornais e revistas em papel na atualidade. Não. Papel nada, né? Só tudo no digital. Sou muito ecológica. E rádio? Rádio, às vezes ouço no carro, mas é o que eu penso. Eu tenho uma ideia polémica pelo rádio. Porque toda a gente diz, tens que ir, deves ir, porque tens foco para isso. Só que eu penso, no rádio ninguém me vai ouvir, porque as pessoas querem ir ouvir música, não querem ouvir as pessoas. E depois quando vem com aquela coisa do show me the money, ou o meu nome é não sei o quê, e eu estou aqui, fico tipo, eu quero fazer, mas não sei se alguém realmente me vai ouvir. É porque hoje em dia essa mudança nos formatos, né, principalmente com relação aos podcasts, o rádio, há muito dizia que o rádio ia morrer, mas na verdade nunca morreu, ainda continua, né? Eu acho que pode ser uma questão de mudar os formatos. Mas você consome videocasts no YouTube de programas jornalísticos, de notícias ou só entretenimento? Só entretenimento. Só entretenimento. Bom, e na internet já disse que acompanha, né? Lê algumas mais na rede social. E a sua confiança? Você acha que aumentou a confiança no jornalismo, nas notícias? Aumentou ou diminuiu ao longo do tempo, dos anos? Agora que uma pessoa cresce e começa a entender, eu acho que... Não é acho, eu tenho a certeza. Primeiro que os meios de comunicação são muito manipuladores pelos partidos políticos. Eu não sei quem é que controla quem, mas eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, porque um fala muito bem de um partido, o outro já fala mal de um outro partido, e uma pessoa fica, há aqui um conflito de interesses. Então, acho que a minha confiança foi diminuindo, porque no fundo não sabemos quem é que quer o quê, quem é que vai fazer o quê, e uma pessoa fica... Então, está sempre atenta com relação a essa questão da ideologia política também, no caso. Sim. E consegue perceber alguns canais que são mais de direita, outros de esquerda, por meio do discurso, alguma coisa assim? Consegue identificar? Eu lembro de uma vez, porque o meu pai que está muito atento a isto, eu lembro-me que, por exemplo, o discurso do Putin que apareceu na SIC, como é que nós sabemos, deram logo de caras, nós já sabemos que o Putin é mau, não é? Mas deram logo de caras, num discurso de 3 horas, eles apenas guardaram tipo, uma única parte. Nós não tivemos acesso ao discurso todo, não tivemos acesso a tudo. Então isso faz-me pensar de... Estás a querer que nós vejamos uma pessoa má, não estamos a ver o lado dele. Isso faz-me desconfiar um bocadinho... É assim, mas de extrema-direita ou extrema-esquerda, não sei, porque eu não sou muito atenta. Mas sei que há isso, sei que há distinção. Sim, mas mesmo assim, mesmo desconfiando, né, dessa abordagem, confia nas notícias elaboradas e apresentadas pelos jornalistas portugueses? Acha que é possível confiar? Confio. Acho que há bons profissionais. Sim, então pode dizer que as notícias são importantes? São. Por que você acha que elas são importantes? É para deixar as pessoas a par da situação, apesar de omitirem muitas coisas, mas acho que sim, acho que são importantes, acho que os jovens deviam cada vez mais ver, procurar, desconfiar, ir atrás. Infelizmente nós não somos muito curiosos. E você acredita que há vantagens de acompanhar as notícias por diferentes meios? Por exemplo, olhar um pouquinho na televisão, olhar um pouquinho na internet, escutar um pouquinho de rádio, esses formatos diferenciados, isso é importante? Sim, assim? Sim, acho que sim. Acho que uma pessoa não se deve fixar apenas na... Eu estou a ver isto, até porque ao ver, está lá umas pessoas a falar. Na rádio estão outras pessoas a falar, o que dá outro conhecimento, por exemplo, outro ponto de vista. Também sei que há pessoas mais visuais, há pessoas mais de audição, há pessoas mais do toque. E acho que sim, esses meios digitais ou meios de comunicação... o importante realmente é serem variados. Porque... E acredita que o jornalismo português precisa de inovação, né, com relação aos formatos? Por exemplo, algumas emissoras internacionais fazem formatos voltados para jovens, por exemplo, que é feito, por exemplo, no TikTok, é feito na televisão também, por exemplo. Eles pegam ali um apanhado de notícias, colocam um repórter jovem com uma linguagem mais informal, mais descontraída para dar ali as notícias. Acredita que isso poderia chamar mais o jovem para
Para se informar mais? Se as pessoas estiverem sempre a inovar, criar coisas novas, organizar outros métodos, acho que ia conseguir prender a atenção dos jovens. E já já acedeu às notícias pelo WhatsApp? Já. No status? Tem visto também agora essa funcionalidade também, é um formato também que pode ajudar, né, na informação. E, bom, sempre viveu em Matosinhos, né, e com os pais, e aqui estuda no Porto, ou seja, mesmo sendo um contexto geográfico diferente, sente que tem alguma diferença, por exemplo, com as pessoas com quem convive, lá em Matosinhos e aqui, se tem alguma diferença nessa questão do consumo de notícias, ou acha que o acesso à informação está igual hoje e que as pessoas têm as mesmas percepções? Depende. Por exemplo, Matosinhos, assim, pensando em geografia, é muito mais à beira do mar. O consumo de notícias, penso que seja muito mais em jornais do que propriamente aqui, tipo, Porto Centro. Eu acho que o Porto Centro as pessoas estão mais rádio, tipo, vão de bicicleta, vão a ouvir, nos cafés está a dar. No Matosinhos já reparo uma diferença, as televisões estão mais no futebol, os senhores estão mais com o jornal na mão. No café. Portanto, acho que varia. Sim, varia mais essa questão. E agora sim, falando um pouco, vamos entrar um pouco para falar um pouco na representação de gênero, né, nas notícias. Como você percebe a representação das mulheres nas notícias? Assim, qual a sua percepção? Quase não as vejo. É mais homens. Mais homens. Então, assim, sente que as notícias abordam temas relevantes para as mulheres em Portugal, por exemplo? Acha que deveria ter mais matérias, mais peças sobre voltadas para mulheres mesmo? Claro que sim. Acho que nós não somos, para além de não ver muitas profissionais mulheres na televisão, acho que muita coisa eles omitem. Não há tanta... Vê-se mais homem, matou não sei o quê, e aquele, e homem, e o André, e... É sempre um U, nunca é uma A. E acho que devíamos... Até nessa parte da questão de se dirigir, né, de falar entre boa noite a todos e todas, a ter essa percepção de inclusão, né, a linguagem inclusiva também que não é utilizada na televisão ainda, e ver que sente que as notícias... Quais notícias acha que deveriam abordar, assim, por exemplo, as mulheres jovens de Portugal, coisas que eles deveriam colocar mais, assim, que sente falta? As violações. Apesar de ser um assunto muito frio, muito duro, eu acho que mostrar às pessoas o que realmente está a acontecer de estas mulheres... Eu sei que custa uma mulher chegar e dizer aconteceu-me isto, passou-se isto, mas acho que cada vez mais os jornalistas têm que ir atrás para finalmente conseguirmos acabar com isso. Não sei se sabe, mas a notícia que eu vi no TikTok, daqueles 3 influencers que foram violar uma menor e depois foram soltos, andam por aí, quem fez a asneira. Eu acho que essa notícia foi boa, do tipo, obrigada por terem apresentado, por ela ter coragem, por vir às mídias, aos média, por vir ao de cima. Acho que mais casos podiam vir, porque assim também outras mulheres, ao verem, vão ganhar coragem e, malta, aconteceu isto, passou-se isto. Você vai entender o meu ponto de vista? Sim, é importante que se aborde esses assuntos, mesmo que pesados, né, com relação à violação, à violência doméstica também. Também. Que há índices altos em Portugal. E mesmo assim, às vezes as notícias que saem da violação doméstica, parece que o homem sai sempre como certo. Por exemplo, há alguns tempos atrás, eu vi que a mulher sofre violência doméstica, mas o homem diz que ela era maluca. Até mesmo no título já sente que... Né? Ou seja, então pode-se dizer que você já se sentiu subrepresentada ou mal representada em alguma cobertura noticiosa, assim? Sim. Nesse aspecto da violência doméstica foi tipo, que... o homem bate e ela é maluca. Para que é que, né? Por que é que vamos estar a dizer isso? Ele é que está nitidamente errado. Até mesmo que ela fosse maluca. Tens o direito de lhe bater? Eu acho que acha que no caso, o jornalista ele tem responsabilidade até mesmo de redigir um título que não seja
Que seja Sim. mais inclusivo, que seja mais honesto, por exemplo, não justificando ali, né, dando um julgamento na notícia em si, não é? Como está a dizer. E acha que os mídias noticiosos portugueses, eles dão espaço suficiente para as vozes femininas? Acredita que dão espaço ou falta isso? Acho que falta. Sem dúvida que falta. Não me consigo lembrar agora de nenhum caso, mas acredito que falta. Nomeadamente, assim, quando há algumas ativistas ou quando tem algum evento, alguma coisa, sente que às vezes eles acabam, em vez de dar assim, um espaço, algumas pessoas até meio que ridicularizam esse tipo de ação das mulheres. Sim, estes dias teve uma ação ativista que eu gostei na escola Barranha, que é uma escola até ao 6º ano, e estavam umas meninas do 6º ano cá fora a fazer uma espécie de revolução, a dizer feminismo, vamos deitar abaixo o machismo mata, estavam a fazer isso. E ninguém deu atenção a isso, sabe? Eram umas crianças, não vou dizer bem crianças, mas tinham 12 anos, já cá fora, tipo, juntas a fazerem isso, megafone. Eu fiquei assim, ninguém vai falar disto, ninguém... Sabe? Acho que isso acaba por deixar um bocadinho aquém. Sim, então não estão dando espaço suficiente para as vozes femininas. E assim, já para concluir, acredita que o jornalismo de hoje, ele cumpre seu papel na sociedade mais ou menos do que no passado? O que tem a falar sobre isso? Acho que não. Acho que agora as pessoas, claro, há exceções, mas muitas pessoas utilizam o jornalismo como eu sei disto e para aparecer. Eu tenho um exemplo. Antes era só para informar o que está a acontecer, a atualidade, as notícias de antes. O agora é muito mais para aparecer nos média. Eu estou aqui, notem-me. Por exemplo, uma situação que aconteceu comigo e eu senti-me revoltada. E vou falar desta situação, porque eu não me vou calar. O meu primo morreu e a notícia que saiu, que nem devia ter saído, porque quantas pessoas não morrem de overdose e não sai. E do meu primo saiu e ainda puseram o título de morreu o rei do bairro da Pasteleira. No momento em que a notícia saiu foi tão mau, não deixou sequer a família ter o seu luto. Aquilo foi como mais de vencemos, tipo, está morto. Senti-me completamente desrespeitada. Quando fomos ao TikTok, porque depois as notícias saíram em todo lado, quando apareci no TikTok tivemos que lidar com comentários maldosos, ou seja, não houve espaço para lidar com a dor. Tudo isso porque um jornalista quis fazer uma notícia dessas e, na minha opinião, não era preciso. Porque, como disse, tem imensas pessoas a morrer disso e ninguém chega ali, Pedro morreu de overdose, e depois o jeito que a notícia foi escrita, parecia que estava a gozar com a situação, até porque, queriam falar da morte, mas agora vamos escrever a notícia de maneira a pensar em quem perdeu aquela pessoa. Eles simplesmente escreveram, e o sonho que ele tinha era de roubar um avião. Para mim foi, a sério, eu estou num momento difícil, estou a ler esta notícia, e do que se lembram dele é ele dizer isso. Ele era pai, ele tinha a sua família, e isso custou um bocadinho. Foi invadir o meu espaço e quiseram simplesmente aparecer. É essa a diferença que eu estou a fazer-me entender. Sim, então se sentiu então que foi uma responsabilidade a forma como foi abordada a notícia. Sim. E gostaria de acrescentar mais alguma coisa, como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Alguma pergunta que eu não tenha feito que queria comentar? Acho que não. Eu acho que jovens, por favor, assistam as notícias. E eu também estou a dizer isto, mas é mais para mim do que para as pessoas à volta. Acho que sim, eu devo realmente começar a assistir mais, a ver mais coisas, a procurar mais do que já faço. É isso, informem-se. Tá bem. Beatriz, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade. A entrevista vai ficar no YouTube e vai ser tratada, os dados serão tratados e vão ser disponibilizados para os investigadores fazer a pesquisa. Muito obrigada. Obrigada.